É isso mesmo, pessoal. A fórmula PROC-V morreu. E eu tenho provas. Mas antes de qualquer coisa, já chega de voadora no like. Igual o Bruce Lee. Aperta o botão de inscrição, aperta o botão para compartilhar, enfim. Aperta todos os botões que estiverem aparecendo aí. Menos o de dislike. Esse aí não precisa apertar não. Mas me ajuda aí, galerinha, a compartilhar a palavra. Engajamento. Então vamos lá. Qual é o grande problema em usar a fórmula PROC-V? Eu vejo dois grandes problemas. O primeiro problema é o seguinte. A coluna que possui a informação que eu quero como resultado da minha fórmula PROC-V nunca pode estar à esquerda do dado procurado. Como assim, né? Vamos lá ver um exemplo para deixar isso bem claro. Então vamos lá. Eu tenho aqui 3 números de notas fiscais e eu quero descobrir o valor em reais de cada nota fiscal. Para isso, eu vou utilizar a fórmula PROC-V, que vai procurar cada número de nota fiscal nessa tabela aqui, e eu vou querer como resultado da minha fórmula o valor da nota fiscal. Beleza, eu vou inserir a fórmula aqui. Igual PROC-V, abre parênteses. O primeiro argumento da fórmula PROC-V é o valor procurado. O que eu quero procurar? Eu vou querer procurar aqui a nota fiscal número 100, que está na célula B5. Então, eu vou clicar aqui na célula B5. Ponto e vírgula. O segundo argumento da fórmula PROC-V é a matriz tabela, ou seja, o intervalo de células que possui o dado a ser procurado, no caso aqui a nota fiscal número 100, e também que possua o dado que eu quero como resultado da minha fórmula, que no caso é o valor da nota fiscal. Então, seria esse intervalo aqui. Vou selecionar esse intervalo e vou apertar a tecla F4 para travar o meu intervalo. Ponto e vírgula. Vamos para o terceiro argumento da fórmula PROC-V. Nesse argumento, nós informamos em qual coluna que está a informação que eu quero como resposta para a minha fórmula. E é aí que está o problema. Olha só, a contagem de colunas da fórmula PROC-V sempre começa a partir do dado procurado. Então, o que eu estou procurando? O número da nota fiscal. Aonde que está na minha matriz o número da nota fiscal? Está na coluna G. E a contagem, então a contagem tem que começar a partir daqui, da coluna G. E a contagem é sempre da esquerda para a direita. E o que eu quero como resposta para a minha fórmula PROC-V? O valor da nota fiscal. O valor da nota fiscal está na coluna F, que está à esquerda do número da nota fiscal. Então, do jeito que está montado aqui, essa minha tabela, é impossível eu montar a minha fórmula PROC-V. Eu teria que mudar a minha tabela e colocar o valor da nota fiscal à direita do número da nota fiscal. Eu teria que fazer o seguinte, vou apertar essa aqui para cancelar, eu teria que mudar a minha tabela, teria que pegar aqui a coluna F e arrastar para cá. Olha só, aí já mudou a formatação, eu teria que dar duplo clique aqui, mudou toda a formatação da minha tabela, então eu não necessariamente quero mudar a minha tabela, às vezes é do jeito que ela está aqui que eu quero deixar. Então, já vimos o primeiro problema da PROC-V. Se o dado procurado não estiver à esquerda da informação que você quer como resposta para a PROC-V, ela não vai dar certo. Eu vou montar aqui a fórmula PROC-V rapidão só para mostrar mais um problema que ela tem. Vou colocar aqui, igual PROC-V, valor procurado, nota fiscal número 100, ponto e vírgula, matriz tabela. Este intervalo de células aqui, vou travar, ponto e vírgula, número índice. A primeira coluna sempre é a coluna que tem o dado pesquisado. Então, a coluna G é a primeira coluna. E o que eu quero como resposta para a minha fórmula está aqui na coluna H. Então, se a coluna G é a primeira, a coluna H é a segunda. Então, está na coluna número 2. Ponto e vírgula, vou colocar aqui 0 para falar que é uma pesquisa exata. Fechou parênteses. Beleza. Então, achou aqui nota fiscal número 130 mil. Beleza. Deu certo? 100, nota fiscal número 100, valor 130 mil. Beleza. Agora, qual que era o problema? Digamos que o valor da nota fiscal não tivesse na coluna H, mas estivesse lá na coluna AG. Aí eu teria que ficar contando. G, H, I, J, K. Então, a coluna H é a primeira, a coluna I é a segunda, a coluna J é a terceira, a coluna K é a quarta. E eu ia ficar... E existem tabelas assim, que tem 40, 50, 70 colunas. Então, isso é muito chato. E outro problema que é um grande agravante. É o seguinte... Beleza, eu montei minha PROC-V e está assim. Agora, digamos que eu tive que mudar essa coluna de lugar.
Eu tive que, por exemplo, inserir uma coluna. Eu vim aqui, ó, inserir uma coluna entre a coluna G e a coluna H. Olha só o que aconteceu com a minha fórmula PROC-V. Eu estava falando para a fórmula que o valor que eu queria como resposta para a minha fórmula estava na segunda coluna. Mas agora a segunda coluna está vazia, porque eu inseri uma coluna no meio aqui. Então, se você inserir qualquer coluna no intervalo entre a coluna que tem o dado pesquisado e a coluna que tem a resposta para a sua fórmula, você vai estragar a sua fórmula PROC-V, o que você corre um risco muito grande. Então, seria muito melhor eu usar uma outra fórmula que me desse os mesmos resultados, mas que não tivesse esses problemas que eu acabei de falar? Certamente que sim. E a fórmula que substitui a PROC-V é o conjunto da fórmula índice com a fórmula CORRESP. Bora lá entender essas duas fórmulas. Primeiro, a fórmula índice. E o que a fórmula índice faz? A mesma coisa que a fórmula PROC-V. Ou seja, ela traz para a gente uma informação que a gente quer encontrar dentro de uma tabela. E a fórmula índice tem dois argumentos. No primeiro argumento, a gente informa em qual coluna deste intervalo está o dado que a gente quer como resposta da fórmula, ou seja, como resultado da fórmula. E no segundo argumento, a gente informa em qual linha deste intervalo está a resposta que a gente quer para a nossa fórmula. É tipo jogar batalha naval. Você fala a coluna e a linha do que você quer como resposta. Para quem não sabe, batalha naval é esse aqui, ó. F3. Aê, Enoque! E aí, meu? Mas você já conseguiu, Enoque. Você já conseguiu. Você ganhou. Você ganhou, Enoque. Então vamos ver a aplicação aqui da fórmula índice no nosso exemplo de notas fiscais. Vou colocar a fórmula aqui. Para começar a fórmula, coloco o símbolo de igual. Vou escrever aqui índice, lembrando que a fórmula índice tem acento no primeiro i, então se não colocar não vai dar certo. Então índice. Qual que é o primeiro argumento da fórmula? É eu informar em qual coluna está a informação que eu quero como resposta da minha fórmula. O que eu quero como resposta para a minha fórmula? O que eu quero que ela retorne? Eu quero que ela me dê como resposta o valor da nota fiscal. Então, vou selecionar esse intervalo aqui, ó, valor da nota fiscal. E vou travar. Ponto e vírgula. O segundo argumento é falar em qual linha que está a informação que eu quero como resposta da fórmula. Então, a nota fiscal número 100 está na primeira, segunda, terceira, quarta linha, que é o valor da nota fiscal número 100, está na quarta linha. Então, vou digitar aqui o número 4. Fecha parênteses. Beleza. Aqui, nota fiscal número 100, valor 130 mil. Vou copiar aqui, colar fórmulas, e vou só alterar aqui o número da linha. Nota fiscal número 110 está na quinta linha, então vou colocar aqui linha número 5. E a nota fiscal número 150 está na linha 7. Então vou colocar aqui número 7. Então aqui, nota fiscal número 150, 230 mil. Nota fiscal número 110, 220 mil. Ok. Mas vocês concordam comigo que eu tenho que ficar digitando aqui o número da linha, onde está a resposta que eu quero para a minha fórmula? Não é nada prático? Beleza, então guarda essa informação aí. Agora vamos ver o que a fórmula CORRESP faz. Ela informa em qual linha, qual que é o número da linha que está uma informação que eu estou buscando. E essa fórmula CORRESP tem 3 argumentos principais. No primeiro, eu informo o que eu estou procurando. Então, eu vou selecionar uma célula que eu vou falar o que eu estou procurando. No nosso caso, é o número da nota fiscal. No segundo argumento, eu seleciono a coluna onde eu vou achar o que eu estou procurando, na minha matriz tabela. E, no terceiro argumento, eu vou digitar o número 0, para falar que minha pesquisa, minha busca é exata, que nem a gente faz lá no PROC-V. Agora vamos ver a aplicação da fórmula CORRESP no nosso exemplo aqui de notas fiscais. Vou vir aqui na célula, vou colocar igual CORRESP, abre parênteses. Primeiro argumento, valor procurado. O que eu estou procurando? A nota fiscal número 100. Então, vou clicar aqui na célula B5, tem a nota fiscal número 100. Ponto e vírgula. No segundo argumento, eu vou falar aonde que o Excel vai encontrar essa nota fiscal número 100. Vai ser aqui, ó, na coluna G de Go, que tem o número das notas fiscais. Então, vou selecionar aqui esse intervalo e vou apertar F4 para travar. Ponto e vírgula. E aqui, no terceiro argumento, eu vou falar que eu quero uma pesquisa exata, ou seja, eu quero que ele encontre exatamente a nota fiscal número 100. Não é 101, 102, nem 110. Eu quero que ele pesquise exatamente a nota fiscal número 100. Então, vou colocar aqui 0, fecho parênteses. O que o Excel me trouxe? Que a nota fiscal número 100 está na quarta linha do meu intervalo aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta linha. Ok?
Vou copiar e colar fórmulas aqui para baixo. Então, a nota fiscal número 110 está na quinta linha do meu intervalo. Aqui, ó, quinta linha. E a nota fiscal número 150 está na sétima linha do meu intervalo. Então, se a fórmula índice me traz uma informação que eu quero em uma tabela, mas desde que eu fale com ela em que linha que essa informação está, e já a fórmula CORRESP me fala exatamente o número da linha em que um determinado dado está, o que eu posso fazer? Ao invés de eu digitar, igual um bobo, o número da linha em que está o dado que eu quero como resposta da minha fórmula, eu coloco a fórmula CORRESP no lugar. Então vamos ver isso na prática aqui no nosso exemplo das notas fiscais. Então vamos lá. Eu quero descobrir qual que é o valor da nota fiscal número 100. E para isso eu vou utilizar as fórmulas índice e CORRESP. Então vamos lá. Igual índice, lembrando que índice tem acento no primeiro i. Qual que é o primeiro argumento da fórmula índice? É eu informar em qual coluna está o que eu quero como resposta da fórmula. O que eu quero como resposta? O que eu quero que apareça aqui como resultado na minha célula C5? É o valor da nota fiscal. Aonde que eu vou achar o valor da nota fiscal? Aqui na coluna F de faca. Então, selecionei aqui, vou travar com F4. Ponto e vírgula. O segundo argumento da fórmula índice é falar qual que é o número da linha em que está a resposta da minha fórmula. Eu poderia vir aqui e falar, a nota fiscal número 100 está na linha 1, 2, 3, 4. Então, o valor dela está na quarta linha. Só que eu não vou fazer isso. Ao invés de digitar aqui e não deixar meu processo automático, então eu não vou digitar o número da linha. Ao invés disso, eu vou colocar a fórmula CORRESP no lugar. Então, vou colocar aqui CORRESP. E agora vamos colocar os argumentos da fórmula CORRESP. Qual é o primeiro argumento da fórmula CORRESP? Valor procurado. O que eu estou procurando? Nota fiscal número 100. Ponto e vírgula. Qual é o segundo argumento da fórmula CORRESP? Aonde que eu vou achar o número da nota fiscal? Aqui na coluna G de Gol. Seleciono aqui o intervalo da coluna G. Vou travar com F4. Ponto e vírgula. Para fechar, vou colocar o número 0 para falar que a minha pesquisa é exata. Então, coloco 0. Fecho parênteses da fórmula CORRESP. Fecho parênteses da fórmula índice. Olha só que maravilha. Nota fiscal número 100, o valor dela é 130 mil. Vou copiar e colar a fórmula aqui. Nota fiscal número 110, valor 220 mil. E nota fiscal número 150, valor 230 mil. Então, olha só que maravilha. Nós achamos a substituta perfeita para o PROC-V sem as limitações que ela tem. Ou seja, como vocês puderam ver, hora nenhuma eu precisei colocar qual que é o número da coluna onde está a resposta que eu quero para a minha fórmula, que é um saco. E, não sei se vocês perceberam, mas aqui, o valor da nota fiscal, que é a resposta que eu quero, está à esquerda do número da nota fiscal, que é o dado procurado. E aqui, posso colocar onde eu quiser. Aqui, o valor da nota fiscal, número 100, está dando 130 mil. Se eu pegar a coluna aqui, da minha matriz, onde tem a resposta que eu quero para a minha fórmula, jogar aqui para a coluna D10, aqui, D10 até a célula D17. Joguei para cá, ficou totalmente fora, mas o valor continua dando bonitinho aqui, Então, ele não atrapalha. Então, a índice CORRESP, ela substitui a PROC-V e elimina todas as limitações que a PROC-V tem. Mas, Matheus, a fórmula PROC-X não tem os problemas da PROC-V e é bem melhor que essa tal de índice CORRESP aí. Mais ou menos. Sim, realmente, a fórmula PROC-X é sensacional. Ela supera a fórmula PROC-V em tudo mesmo. Só que tem um grande problema. A fórmula PROC-X está disponível só para o Office 365, que é aquele pacote de assinatura que você faz junto com a Microsoft. E já a fórmula índice CORRESP está disponível para qualquer versão do Office, mesmo as mais antigas. Então, por uma questão de acessibilidade, a fórmula índice CORRESP pode ser melhor para muita gente. Então, para todas as viúvas do PROC-V, eu recomendo demais que vocês passem a utilizar as fórmulas índice e CORRESP. Você não precisa ficar lá contando coluna, que é um trem muito chato. E a coluna corresposta para a sua fórmula pode estar onde você quiser. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, se inscrevam e compartilhem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.